Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da situação do atacante Felipinho, porque duas equipes aí do exterior sinalizaram que irão fazer proposta para o Clube do Remo. Vou estar explicando para vocês a situação do atacante revelado pela base do Leão Azul Paraense. Quero também falar a respeito da reunião do Conselho Deliberativo desta segunda-feira, as contas aí do último quadrimestre do presidente Fábio Bentes, hoje presidente do Condel, foram aprovadas ou não? E essa questão de crime fiscal cometido pelo ex-presidente, procede ou não? Vou estar explicando para vocês também nesse vídeo, de acordo com as informações que a gente colheu durante o dia. Eu também quero falar a respeito de um assunto que sempre vem à tona no Clube do Remo, especialmente quando a gente está vivendo uma crise. SAF no futebol azulino. Um dia vai chegar por aqui, eu vou dar minha sincera opinião a respeito desse assunto. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista, lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no canal. E se torne membro também, link na descrição, por apenas R$5 você estará ajudando o Chaves Remista, participando de grupos de WhatsApp e tendo vantagens especiais aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Se cadastrando, você estará concorrendo também a uma camisa oficial do Clube do Remo. Vários jogos nessa semana aí pelo Brasil e pelo mundo. Hoje teve Liga dos Campeões, jogaço entre Bayern de Munique e também Real Madrid. Amanhã tem Borussia Dortmund e PSG. E você, claro, pode profetizar com a Bet do Brasil. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo. E você também pode encontrar ela lá na Vila Container, que fica na Avenida Magalhães Barata, número 62. Um espaço sensacional, climatizado, que você pode estar levando os amigos aí para curtir o melhor chopp do Pará. Recado também da Elite Premiações, que no dia 2 de maio, tá? Quinta-feira, vai estar sorteando o iPhone 15 Pro Max, mais uma camisa do Clube do Remo ou R$7 mil no Pix. Aquela promoção que segue valendo. No sábado passado aconteceu o sorteio, tá? Não teve vencedor e acumulou o prêmio. Então, quinta-feira, agora dia 2, vai ter o outro sorteio aí da Elite Premiações, desse super prêmio que você pode concorrer por apenas 59 centavos do bilhete. Isso mesmo, 59 centavos do bilhete. Você pode concorrer com a galera da Elite Premiações. Galera, eu quero primeiramente começar falando aqui sobre essa reunião do Conselho Deliberativo do Clube do Remo na luz dessa segunda-feira, né? A gente gravou o vídeo ontem, óbvio, antes da reunião acontecer. E depois que aconteceu a reunião, muitas informações aí começaram a chegar, né? Muitas mensagens em grupos de WhatsApp. E uma que chamou a atenção no dia de ontem, né? E também hoje pela manhã eu acordei já com essa mensagem, foi uma mensagem onde dizia que o ex-presidente Fábio Bentes teria cometido um crime fiscal à frente da última gestão do Clube do Remo. E aí, claro, a gente foi aí apurar as informações, a gente foi aguardar, né, mais precisamente dados sobre essa situação, porque você precisa escutar os dois lados, né, gente? Tanto quem está lá apresentando a questão se é crime ou não isso, quanto também a pessoa que está ali sendo acusada. Bom, e a informação que chegou para a gente é a seguinte. Inclusive, tem aqui até uma entrevista do presidente do Conselho Fiscal do Clube do Remo, Ian Blois, tá? Ian Blois, que deu uma entrevista aí para o Liberal, onde ele disse que as contas do Fábio Bentes lá no Condel foram aprovadas com ressalvas, tá? Com ressalvas. São apresentados ali algum tipo de problema, né, em relação à prestação de contas, e o Condel faz a análise e aprova ou não. Em relação a esse suposto crime fiscal aí que surgiu,
quem faz, né, esse levantamento é o COFINS, né, que é o Conselho Fiscal do Clube do Remo, que é o órgão que está ali fiscalizando, né, justamente essa questão aí fiscal. E segundo o Ian Blois, né, essa questão aí de débitos com INSS, né, tem até aqui as aspas, daqui a pouco eu vou ler para vocês, do presidente aí do COFINS, com INSS e Receita Federal também, são, dizendo, segundo ele, práticas normais em qualquer clube de futebol. O que se tem que tomar cuidado é em relação à bola de neve. Ou seja, você não pagar essas pendências, aí virar uma bola de neve e o clube depois ficar com problema. O Remo ainda tem essas dívidas tributárias, essas dívidas cíveis, que são dívidas milionárias, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a dívida trabalhista também. E isso aí, o Remo precisa negociar. O Remo precisa negociar com a justiça para que futuramente ele não sofra com nenhum tipo de problema em relação à justiça. Eu vou ler, inclusive, aqui as aspas do Ian Blois, aí, né, que é o presidente do COFINS. O clube tem pendências previdenciárias e fiscais que andam na casa de alguns milhões, por questão de parcelamento junto à Receita Federal e o INSS. O que o Conselho Fiscal fez foi alertar que esses pagamentos devem ser sanados e os acúmulos de dívida devem ser evitados. No entanto, em momento algum fizemos algum apontamento de crime de responsabilidade fiscal, de alguma falha que questionasse a idoneidade da gestão anterior, explicou aí o Ian Blois, né, presidente do COFINS do Clube do Remo. Então, toda essa questão aí que envolveu, inclusive, muita gente ficou com dúvida se isso seria levado lá para a questão da aprovação ou não das contas do Fábio Bentes, do último quadrimestre dele, lembrando que a atual gestão do Tonhão não foi avaliada ainda, né, esse trabalho aí de contas, que foi avaliado foi o último quadrimestre do Fábio Bentes, que era presidente do Clube do Remo até o final do mês de novembro, né, até o final de novembro ali, depois das eleições, ele deixou o cargo. Hoje à tarde também, o Fábio Bentes gravou um vídeo, né, aí rolou as redes sociais, rolou os grupos de WhatsApp, se defendendo, né, dessas acusações aí, segundo ele, feitas pela oposição, de pessoas que querem aí se aproveitar do momento ruim do Clube do Remo dentro de campo. E ele falou uma questão ali que me chamou a atenção. Ele disse que, em nenhum momento, ele disse que o Remo teria as dívidas totais encerradas. Isso é verdade. Ele deu várias entrevistas falando que era a dívida trabalhista do Clube do Remo que teria sido encerrada. Entretanto, quando o Fábio deixou a presidência do Clube do Remo, vocês lembram bem, ele inclusive deu entrevista também falando que o Remo teria uma perspectiva, uma expectativa de começar 2024 com uma receita de 4 a 5 milhões de patrocínios, né, de premiações liberadas para o clube receber em 2024. Inclusive, recentemente, o atual presidente Antônio Carlos Teixeira deu uma entrevista aí para o jornalista José Maria Trindade, dizendo que o Remo está com tudo bloqueado na Justiça do Trabalho, na Justiça por conta dessas questões aí de débito trabalhista, e que o Remo não iria receber patrocínio e também a questão das premiações. Aí a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: o que é que realmente está impedindo o Remo de receber esses patrocínios? Porque assim, essa dívida que o Remo tem tributária, muitos clubes do Brasil têm. E esses clubes do Brasil recebem patrocínios de competições. Qualquer clube do Brasil hoje tem esse tipo de dívida que o Remo tem. Inclusive o Paysandu, nosso maior rival, tem também esse tipo de dívida. O que estava impedindo o Remo de receber os patrocínios era justamente a vara centralizadora na Justiça do Trabalho, que o próprio Bentes fez até uma cerimônia lá com o tribunal encerrando essa dívida. Então, essa que é a dúvida do torcedor hoje. Por que o Remo está com as contas bloqueadas? Outra coisa, por que esperaram chegar o mês de abril, final do mês de abril, para dizer isso? Por que no início do ano, o Tonhão, assim que assumiu junto com seus vices, não chegou ali na sala de imprensa, convocou uma coletiva com a imprensa e disse: olha, a situação do Remo não é essa, a gente vai seguir com as contas bloqueadas, vamos seguir aí sem os patrocínios e 2024 vai ser ali na navalha. Não foi dito isso. O Remo trouxe um executivo de futebol de Série A, trouxe jogadores caros, uma folha cara, e tá aí patinando na temporada. Perdeu o título paraense,
perdeu a vaga na final da Copa Verde, foi eliminado vergonhosamente na primeira fase da Copa do Brasil e começou a Série C com 2 derrotas. Eu sei, é óbvio que quando a bola não está entrando, a crise política no Remo volta. Isso aí é muito nítido. A gente sabe que existem pessoas que querem ver o circo pegar fogo realmente para, de uma certa forma, se promover. A gente sabe disso, política é assim. Mas por que não fizeram isso no início da gestão? E aí que tá, gente, e aí que tá o que eu venho falando aqui no canal há um bom tempo. Por que o Tonhão não aparece, não dá esclarecimentos, ao invés de dar entrevista para jornalista ali, uma exclusiva? Ele não aparece, ele tem a Remo TV, cara, para ele, nem precisa gravar nada exclusivo. Ele tá em Remo TV, chama alguns jornalistas lá, abre as perguntas e responde. Simples, isso se chama transparência. Aí o torcedor do Remo, muitos, né? Inclusive a gente achou isso, que o Remo iria começar o ano no azul, com as dívidas controladas e tendo uma receita interessante para começar o ano. E agora, quem é que está falando a verdade? É uma dúvida que eu tenho, de verdade. Então essa falta de transparência, essa falta de comunicação também, que atrapalha o Remo e que deixa o torcedor com a dúvida, gente. Simples. Se no início do ano tivesse falado isso, tenho certeza que o torcedor nem iria se empolgar com 2024. Tá aí a pressão agora. Aliás, ontem, depois que eu postei o vídeo aqui no canal, muita gente comentou, né? Ah, o Remo tem que virar SAF, e tal. E assim, gente, eu vou dar minha opinião a respeito dessa questão de SAF, né? Por que o Remo, na minha opinião, tão cedo não vai virar SAF? Sabe por quê? Porque o pensamento lá dentro ainda de algumas pessoas que fazem parte do clube do Remo é de que não é rentável para o clube vender a SAF estando numa Série C. Aí eu te pergunto, qual é o valor de mercado do clube do Remo realmente? O Remo que não coloca um prego na sua estrutura, que está aí com o CT largado às traças, a sede social largada às traças, o Baenão precisando de reformas urgentes. Qual é realmente o valor do clube do Remo como um todo? Não estou nem falando do futebol. Como é que os investidores vão chegar aqui? Pô, eu vou querer investir, por exemplo, na área das Mercedes. Se o Remo não tem ainda certidão negativa, se o Remo tem pendências ainda que fazem com que ele não tenha credibilidade no mercado. Ainda temos esse problema, gente. E outra coisa, entendo de uma vez por todas, SAF é um pensamento de empresa. A pessoa que vai comprar o futebol de um clube, ele vai tratar o futebol de um clube como se fosse uma empresa. Simples assim. O Ronaldo, por exemplo, pegou o Cruzeiro quebrado, quebradíssimo aí. Pagou as dívidas, equilibrou as contas por lá, né? Cortou ali a folha de pagamento do elenco do Cruzeiro mais da metade e está vendendo agora o Cruzeiro equilibrado nas contas para alguém muito mais rico que torce realmente para o Cruzeiro e o torcedor do Cruzeiro está amando. Por quê? Porque é assim que o empresário enxerga. Um dia que o Remo for comprado, se alguém comprar o Remo e virar uma SAF, o cara pode revender o clube do Remo. Existe casos de SAF que não dão certo. Por quê? Porque existe casos de empresas que não dão certo. O Vasco, por exemplo, todo mundo está criticando a 777, mas o Vasco ele tem um problema muito grande, que é justamente o que o Remo passa também, que é a briga política, o ego de algumas pessoas lá dentro, que não deixa o clube sair do buraco. O Botafogo está se organizando também. Quase foi campeão brasileiro ano passado, a Libertadores. E o Botafogo, que há 3 anos atrás estava na Série B. Então, a SAF no futebol, ela está fadada a acertar e errar, assim como o clube associativo, como é o Remo hoje. Entendeu? Então, essas pessoas que fazem parte do Remo não querem vender o Remo simplesmente por uma coisa, porque sabem que a teta vai acabar, que os privilégios vão acabar, né? Simplesmente isso. Porque quem vai comprar o clube vai pensar o clube como uma empresa, como algo grande e rentável. Simplesmente assim, né? E que pode dar certo e que pode não dar certo. É futebol. O cara vai pensar como empresário, simplesmente, não com o coração. Beleza? Então eu queria que vocês entendessem isso, do porquê que realmente, como é que funciona essa questão da SAF, que sempre vem à tona, principalmente quando o Remo está numa fase complicada. Bom, o Remo, né, que está seguindo a sua preparação aí para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba no próximo domingo, às 4h30 da tarde lá no estádio Almeidão João Pessoa. Eu vou trazer informações ainda sobre o Botafogo nesta semana, inclusive quero até trazer uma correção. Eu disse Jean Silva, né? Jean Silva está no Floresta.
O outro atacante da equipe do Botafogo é o Gabriel Lima, que também passou pelo Remo em 2017 e é revelado pelo Leão Azul Paraense, tá? E o Remo vai para esse desafio aí contra o Belo no próximo domingo e segue a preparação nesta semana e na sexta-feira, mais ou menos, devo estar trazendo para vocês também o provável time do Clube do Remo aí, escalado pelo Gustavo Mourinho. Bom, hoje, novamente, o jornalista Felipe Silva trouxe uma atualização aí sobre a questão envolvendo o Felipinho, que tem interesse de algumas equipes aqui de Série A, de Série B e também do futebol internacional. A informação dele é de que o Portimonense de Portugal e o León do México estão interessados em fazer uma proposta oficial para o Clube do Remo. Sinalizaram que irão fazer uma proposta oficial para o Clube do Remo. Gente, você que gosta do futebol do Felipinho, está preocupado com a situação dele no Clube do Remo, só lembrem de uma coisa: a janela de transferências internacionais está fechada. Só abre no mês de julho. Lembra do ano passado, quando a gente estava preocupado se iria perder ou não o Pablo Roberto? No meio do ano o Remo acabou perdendo realmente lá para o futebol português. Pois é, quando abriu a janela, o Pablo Roberto foi contratado lá pelo Casa Pia de Portugal. A mesma coisa agora, o Remo só pode contratar ou perder jogadores quando abrir a janela de transferências. A mesma coisa para a Série B e para a Série A, que seguem com as suas janelas fechadas. Então, nesse momento, até o mês de julho, o Remo não vai perder jogadores e não vai contratar jogadores também que estejam em Série A e Série B ou que estejam aí no futebol internacional. Só pode contratar quem esteja sem contrato. O Remo ainda deve ter expectativa aí da estreia do lateral esquerdo Helder Santos e do volante Adson, que estarão à disposição também para esse jogo contra a equipe do Botafogo, além do Matheus Lucas, que deve também fazer a sua estreia domingo diante da equipe do Belo. Ele que já teve seu nome publicado no vídeo, mas que estava aí se recondicionando fisicamente para esse confronto no próximo domingo. Beleza? Galera, eu tentei trazer de uma forma mastigada para você todas essas informações, porque realmente o dia hoje foi de muita correria para mim aí, para tentar atualizar tudo isso, tá? Peço muito que você deixe o like, verifique a inscrição e comente os assuntos aqui. Tirem as suas dúvidas nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês aí em relação, principalmente, a essa questão de reunião do Conselho Deliberativo. Antes de encerrar esse vídeo, queria só mandar um recado aí, um abraço, né, para um amigo Jorge aí, prestar minha solidariedade para ele, ele que acabou renunciando aí ao cargo do Condel, disse que não aguentou na questão política do Remo, que se decepcionou com o que ele viu lá dentro, né? Enfim, cada um tem seu pensamento, alguns dizem que o Jorge errou, outros dizem que o Jorge acertou. Eu não vou ficar aqui julgando o Jorge, eu não sei o que ele passa no dia a dia dele para tomar essa decisão, mas é o que eu falo para você, gente, a política do Clube do Remo é uma coisa muito complicada. Inclusive, se você critica uma atual gestão, a galera já acha que você é de oposição. Quando você defende algo da atual gestão, elogia alguma coisa, tem gente que acha que você é baba-ovo, você é puxa-saco. E a gente que é torcedor de verdade, que não vive essa questão política, né, a gente tem o direito de querer o Remo bem sempre, né, e se preocupar quando as coisas não estão bem. Simplesmente isso. Eu acho que a minha preocupação com a preocupação de vocês é com o futuro do Remo, não quem vai ser o presidente nesse momento ou daqui a 3 anos, simplesmente isso, tá? Então a minha solidariedade ao Jorge, né, aí que tentou essa questão do Condel, foi eleito, mas que não aguentou e vida que segue, ele faz um trabalho muito bom aqui no YouTube e pode contar com a gente sempre aí, o Jorge lá do canal Meu Poderoso Leão, beleza? Galera, qualquer informação nas redes sociais, comente os assuntos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!